Posso te fazer uma pergunta? Qual foi a última vez que você parou apenas para olhar alguém que você ama? Não para tirar uma foto e depois postar nas redes sociais. Apenas olhar. Porque um dia você vai perceber que esses momentos não voltam. E há alguns dias eu estava olhando para minha filha mais velha. E por alguns segundos eu deixei de ver aquela adolescente que estava à minha frente. E eu me lembrei a primeira vez que eu lhe segurei nos meus braços. A primeira vez que ela olhou para mim. Tão pequenina, tão frágil, tão dependente de mim. E ali eu pensei, em que momento ela cresceu? Porque o tempo não faz barulho, ele não avisa, ele simplesmente passa. E é exatamente sobre isso que eu quero conversar com você. Felizmente, eu aprendi da maneira mais dolorosa que o tempo não volta. Eu me lembro como se fosse ontem, eu e os meus irmãos, ali naquela casa, às altas horas da noite, quando o sono não vinha. Às vezes só ficávamos ali, olhando um para o outro, nos fazendo companhia. E é claro que existiam brigas, haviam desentendimentos, havia momentos que ninguém concordava com ninguém. Mas hoje, olhando para trás, não são essas coisas que eu lembro primeiro. Eu lembro da risada, eu lembro da companhia que fazíamos um para o outro. Eu lembro que existiam pessoas do meu lado. Eu sinto falta desse tempo. Eu sinto falta da minha mãe. Sinto muita dor de pensar que não pude abraçá-la e dizê-la mais uma vez o quanto eu amava. Hoje ela não está entre nós. Existem palavras que quando não são ditas ficam guardadas no coração para sempre. Talvez seja por isso que eu tenha aprendido tanto a valorizar as coisas simples. Eu casei cedo, as coisas aconteceram depressa na minha vida. Logo vieram os filhos. Mas desde o início, eu e meu marido sempre fizemos questão de estar presente na vida deles. Levar eles à escola, irmos à igreja juntos, viagens de família, sentar à mesa, conversar, rir, viver os pequenos momentos. Porque eu sempre digo aos meus filhos, amem os vossos irmãos, aproveitem o tempo com a família, aproveitem o pai, aproveitem a mãe. Porque um dia vocês vão perceber que esse tempo não volta para trás. E aqueles momentos que vocês achavam que eram simples, eram na verdade os grandes momentos. Assim como eu também pensei que aqueles dias durariam para sempre. Vocês também podem pensar. Mas o tempo passa, os filhos crescem, as pessoas mudam. E aqueles dias que hoje são comuns, amanhã podem se tornar uma saudade. E foi exatamente isso que eu comecei a perceber ainda mais quando a nossa vida mudou completamente. Nós saímos de Moçambique, passamos por Portugal e hoje estamos na Bélgica. Foram grandes mudanças, novos lugares, novos desafios, novas rotinas, trabalho, escola, responsabilidades, muitas coisas por resolver. E no meio de tudo isso, foi aí que eu percebi que os nossos filhos também estavam mudando. E hoje eles fazem tantas coisas sozinhos. Eles têm opiniões, eles têm amigos, eles têm sonhos, eles têm as próprias responsabilidades. E isso é maravilhoso, porque nós criamos os nossos filhos para eles crescerem, para serem independentes, para conseguirem caminhar nas próprias vidas. Mas existe uma verdade que ninguém nos ensina a sentir. É que nós passamos anos a preparar os nossos filhos para serem fortes, para serem independentes. E quando eles conseguem, nós sentimos saudades dos tempos que eles dependiam de nós. Saudade do tempo que pediam colo. Saudade do tempo que queriam dormir perto. Saudade do tempo que a nossa presença parecia que era tudo que eles precisavam. Hoje, eles continuam a precisar de nós, mas de uma forma diferente. E eu estou a aproveitar cada fase, porque cada fase é diferente e nenhuma delas volta igual. Se você pudesse escolher um dia para voltar atrás, qual dia você escolheria? Um almoço em família? Uma conversa com alguém que já não está entre nós?
Ou um momento que naquela época pareceu simples, mas que hoje teria um grande valor? Escreva nos comentários, eu quero ler a sua resposta. Porque às vezes aquilo que marca a nossa história não são os grandes acontecimentos, são aqueles momentos que nós nem percebemos que seriam únicos. Talvez seja exatamente por isso que temos de parar de acreditar que sempre haverá tempo. Nós temos a mania de pensar que sempre haverá tempo, que haverá tempo para brincar mais um pouquinho, que haverá tempo para fazer aquela chamada que adiamos, que haverá tempo de pedir desculpa, que haverá tempo de resolver a mágoa, que haverá tempo de dizer eu te amo. Mas na verdade não existe esse tempo, e talvez essa seja uma das maiores lições da vida. Existe um versículo que me faz refletir. No Salmo 90:12 está escrito: ensina-nos a contar os nossos dias para que alcancemos um coração sábio. E para mim, contar os dias não significa viver com medo, não significa viver apressado, não significa que os dias não são infinitos, que o tempo passa num piscar de olhos, que os filhos crescem, que os pais envelhecem, que aqueles que estão perto de nós hoje, um dia podem não estar. Por isso, ame hoje, abrace hoje, telefone hoje, perdoe hoje, diga hoje eu te amo. Porque aquilo que hoje parece normal, amanhã pode ser apenas uma lembrança. E que quando esse dia chegar, que você perceba que sempre esteve presente. E foi por entender isso que eu passei a viver de uma maneira diferente dentro da minha casa. Quando eu entendi que todos os momentos importam, que as conversas importam, que o jantar à mesa importa, que as viagens importam, que os passeios juntos importam, que até aqueles momentos que nós estamos todos dentro de casa sem fazer nada de especial também importam. Porque no fim, esses momentos todos vão se tornar memória. E eu sei que os filhos crescem. E sinceramente é isso que eu desejo. Eu quero que eles cresçam. Eu quero que eles tenham sonhos. Eu quero que eles construam as próprias vidas. Eu quero que eles encontrem os seus caminhos na vida. Mas enquanto estão por perto, enquanto eles chamam por mim, enquanto eles me contam como foi o seu dia, eu quero estar presente. Não disponível todos os segundos, mas quero estar presente de coração. Quero estar presente de verdade. Veja esse vídeo que tenha feito você lembrar de alguém. Um pai, uma mãe, um irmão, um amigo. Alguém que você ama, mas que não vê há muito tempo. Então, não espere amanhã. Quando esse vídeo terminar, faça uma chamada, mande uma mensagem, visite, dê um abraço, diga eu te amo. Porque o tempo continua passando e alguns momentos não voltam. Existe uma frase que me acompanha todos os dias. Os dias são longos, os anos são curtos. E hoje eu entendo perfeitamente o que ela significa. Porque às vezes a vida de adulto pesa. Talvez você esteja cansado com o trabalho, preocupado com contas, preocupado com problemas, preocupado com coisas que parecem urgentes. E sim, tudo isso faz parte da vida. Mas que isso tudo não faça você esquecer aquilo que realmente importa. Porque os dias passam, a casa ficará silenciosa, os brinquedos espalhados pela casa vão desaparecer, os quartos vão mudar, os filhos vão seguir cada um o seu rumo. E aquilo que vai ficar serão apenas memória daquilo que vocês construíram juntos. Conversas, as risadas, as viagens juntos, os momentos à mesa. Aqueles momentos que hoje parecem comuns. Então, aproveite hoje, ame hoje, abrace hoje, aproveite cada minuto, porque o tempo voa e não volta atrás. Se a mensagem falou seu coração, se inscreva no canal. Aqui nós conversamos sobre família, casamento, mentalidade, fé e aquilo que a vida vai nos ensinando. E antes de terminar, quero que você responda uma pergunta. Qual é a memória da infância que você nunca se esqueceu? Responda, porque a sua resposta pode despertar uma lembrança bonita no coração de outra pessoa.